que não, o ponto de vista republicano e democrático é outra coisa. É tão importante um princípio tão vital como a noção burguesa daquilo que é particular. Então, essa experiência, essa ausência de experiência que nós temos, eu já me encaminho assim para depois poder debater, eu não poderia vir aqui e deixar vocês dormir, eu já cheguei provocando. Então, o que foi mais danoso para mim na experiência democrática? As mortes, as pessoas que sofreram, as torturas, etc. Mas o que tem de mais danoso na ditadura militar é que ela atrasou ainda mais o exercício de uma experiência que só se aprende na história. Não tem como você saber o que é uma vivência republicana, o que é uma experiência democrática, se não for através do seu exercício. E a ditadura militar atrasou isso e colocou no seu lugar uma série de coisas, uma série de coisas completamente danosas do ponto de vista do país, do ponto de vista da organização do Estado-nação, do ponto de vista da identidade, que já começou a aparecer na última eleição, tipo ódio religioso. Então, essa experiência que a ditadura impediu, eu vi essa matéria da Globo hoje, a matéria da Globo, a minha culpa da Globo, ela fica no campo da estética, da cultura, ela não vai para o campo da política, ela não vai para os porões da ditadura. Tudo é uma plasticidade, E você ainda quase termina assim, mas então foi bom, porque estimulou, aí o Chico Buarque tem que fazer um monte de coisa lá. Quem viveu essa época sabe, Eu, nos meus anos de jornalista, toda segunda-feira, eu tinha chave de banco do delegado da Polícia Federal, porque vai ficando meio semiótico também, quando o cara passa na primeira vez e percebe na segunda, na terceira, alguém chama atenção que tu botou um calhau, botou um contrabando na matéria, E às vezes vocês tinham uns editores meio atrapalhadinhos também, sabia que ele lia só o início da matéria e no fim, então no meio você envenenava, Fazia as denúncias, ou usava metáforas, assim por diante. Então, o que eu acho que nós temos que mudar o método para aprender com essa experiência terrível que foi a ditadura militar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos dar conta que nós vivíamos num país autoritário. Nós não tínhamos, digamos assim, uma experiência plena, republicana, democrática. Nós estávamos imersos na Guerra Fria. Foi a dura derrota que a esquerda sofreu, por não ter bandeiras republicanas ou democráticas. Até hoje, você diz que é republicano, você é visto assim como sujeito fora da luta de classe, pessoa que não tem nada a dizer para o proletariado, para o movimento camponês e assim por diante. Ou seja, não existe a mínima possibilidade de você ter um campo de relações humanas maduras, responsáveis, se você não aprofundar e exercitar as questões republicanas, humanistas e democráticas. Isso a ditadura atrasou. Essa experiência, nós muito mais tarde agora, nós precisamos enfrentar, radicalizar do ponto de vista do humanismo democrático e republicano. Nós temos que radicalizar aquilo que está aí e hoje as pesquisas assustam. A coisa mais dura da ditadura, para mim, a minha experiência de repórter e jornalista, eu presenciava muito isso, e é uma coisa que me enoja, é que todo regime autoritário, todo regime ditatorial, ele desprende aquilo que nós chamamos em sociologia e história um lumpenzinato.
O lumpesinato fica livre para fazer as maiores barbaridades que quiser. Então qualquer inspetorzinho de polícia, ele acha que é o general da banda. Ele passa a mão nas mulheres, ele dá tapa, ele dá choque elétrico, ele surra, ele dá porrada. Né? O cara que é o do partido que está lá na prefeitura, ele é dedo duro. Né? Quinta coluna, por exemplo, você deve para o seu vizinho, não gosta do seu vizinho, você acusa o sujeito, cria um campo de obscuridades, quando você não vive num ambiente republicano e democrático, que suscita todas as injustiças que você possa imaginar. Né? E a ditadura militar, se nós presenciarmos o grande campo, né, da tortura, o grande campo do espancamento, da perseguição, foi uma raia miúda que se multiplicou assim de uma maneira extraordinária. Né? E essa raia miúda é o pessoal que está no contato, está no tecido, está nessa rede da vivência social em todos os lugares. Então o mundo vai ficando mesquinho, o cotidiano vai ficando com terror, cheio de medos. Por exemplo, durante a ditadura militar, toda a sala de aula tinha um dedo duro. Vários estudantes eram cooptados para fazer esse papel. Né? O que o fulano diz na sala de aula, o que não diz, fazia relatório para o seu contato imediato. Nós, de Santa Maria, conhecemos quase todos eles, né? Porque, e geralmente é uma gente muito pobre para fazer esse tipo de serviço, é uma gente muito tosca, né? é uma gente muito nojenta, né? É uma gente... Vocês não viram atuando, por exemplo, o CCC? Eu vi o CCC, tanto o CCC estudantil, né, como o CCC nós tínhamos colegas do jornal que grupos de... o CCC era o comando de caça aos comunistas. Né? Esses grupos eles se formavam e que se formavam nas universidades. A direita estudantil fazia terror contra os colegas. Né? E sempre são covardes, por exemplo. Porque eu tinha colega de jornal, como tinha conhecidos, chegava notícias para nós, por exemplo, que quando as meninas saíam para ir numa festa, ou saíam no trabalho, ou saíam da universidade à noite, eles acompanhavam. Se pudesse espancar, espancavam. Se pudesse estuprar, estupravam. Né? Um terror, assim, cartas, bilhetes. Então, você imagina que é uma coisa, é um cotidiano do inferno. Né? É um cotidiano do inferno. E é um cotidiano pouco observável do ponto de vista, porque ele vai criando uma normalidade. Né? Eu vi assim, em lugares de poder, principalmente policial, no tempo que eu era repórter policial, coisas, né? E via policiais assim enojados, né? Que estavam ali. Eu me lembro assim do escrivão de polícia Santa Maria, que era uma das minhas fontes, né? Às vezes quando o cara tava alguém apanhando muito em algum porão, assim, ele dava um jeito de fazer chegadinha, informação e tal. Assim, muitos policiais enojados com aquela situação, porque o cara podia ser o policial mais preparado para cumprir, né, os preceitos humanos da Constituição, mas é um cara que dava porrada, que subia na carreira, né, que saía com o carro, né, com o melhor carro chapa branca, que era, né, o carro camuflado. Então o problema é que todo o autoritarismo, toda a ditadura cria uma rede de bestialidade, né, que se autossustenta, e ela atinge todos os campos da vida social e particular das pessoas. Né? Você não sabe quando você vai sofrer um atentado, você não sabe por que não passou no concurso, né? Você não sabe... Né? Eu nem apartamento uma vez conseguia alugar, para vocês terem uma ideia.
Não sei o que tinha na minha ficha em imobiliário para mim não poder alugar. Tinha que alugar em nome de outro. Entende? Então, o que eu queria chamar a atenção, que uma das coisas mais danosas, entre todas, que esse Brasil autoritário e com os seus momentos ditatoriais, né? Quanto mais nós atrasarmos a experiência democrática e republicana, mais nós vamos continuar vivendo, né? Talvez não essa agressão descarada da tortura, dos corpos jogados no mar, né? Mas vamos continuar com essa cultura bárbara, nós podemos dizer, de todo tipo de discriminação, de desrespeito ao outro, de nenhuma alteridade nas convivências, né? Então, o que urge nós retornarmos no mundo que nós vivemos é radicalizarmos isso que eu chamo a experiência republicana, a experiência democrática, né? Talvez, né, mudando a nós mesmos, a gente também consiga mudar o Brasil. Obrigado. Obrigada, Tavolin. Agradeço imensamente as palavras. Passei por muito disso também, só que minha fala sobre isso ficar para o dia 22 de maio. Eu vou passar então para o José Hernani, pode ser? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Dagmar pela oportunidade e cumprimentá-la pela promoção, cumprimentar o meu prezado amigo Tavolin. Rui, prazer em conhecê-lo. Eu sou de rádio, durante mais de 25 anos. Acompanhava emissoras como a Rádio Farroupilha, Rádio Bandeirantes, a Guaíba, né? E trabalhei de 1966 até 93 em rádio. Tá? E Valdino, velho companheiro de tantas lutas, né? Também ligado à rádio. Enfim, aqui está um grupo que tem uma identificação muito grande, não é, com a mídia. E o Tavolin também, radialista na época de Santa Maria, né, Tavolin? Tá? Uma grande experiência aí. Bom, depois desta abordagem extraordinária feita pelo Tavolin, né, não se poderia esperar muito disso, um talento como esse rapaz, né, que eu tive o privilégio de ter como meu orientador de mestrado. Tá? Eu gostaria de pontuar algumas coisas a respeito do que Passo Fundo viveu no período da ditadura. Eu comecei em rádio em 1966, 2 anos após o golpe, na Rádio Passo Fundo, da rede Arnaldo Balbi, hoje extinta. Tá? Comecei como operador de som, depois passei para redator, para locutor, e em 1967 cresci na Faculdade de Direito, tá? Na antiga Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo. Então, logo no início, né, bem jovem, eu vivenciei no rádio o que era conviver com o regime, né, decissal. E na faculdade também, como era difícil. Você sentia que os professores estavam sempre sob uma ferrenha observação. E muitos professores deixaram a cátedra exatamente porque discordavam, não é, do que estava acontecendo no país. E no rádio logo eu percebi a censura quando nós recebíamos listas imensas do que era proibido. Palavras como, por exemplo, crise, como bomba, podia ser até uma propaganda de bomba hidráulica, podia ser citado. Né? Músicas, recebia-se lá uma nominata imensa, é proibido tocar, aí vinha, né, os grandes nomes da música popular da época, Chico, Caetano, Gil, André, que eram considerados malditos. Né? Chegava dias que você não sabia o que tocar. Né? Até às vezes eu brinco contando para os alunos na aula qual era a alternativa. Vamos tocar o quê? Vamos assobiar hoje no microfone, né? Era o que sobrava. Não é? Enfim, a proibição era muito grande. E como tal, colocou este país sempre viveu sob a censura, né? Desde o descobrimento até o Independência ou Morte, indo até o Ordem e Progresso dos Positivistas, chegando ao refrão do Trabalhadores do Brasil, do Vargas, e dando um salto até o odioso Ame ou Deixo, né? Nós sempre estivemos sob censura.
Nós temos que lembrar também, né, o Ivaldir e Rui Dagmar, que nós somos um país que conhecemos o Tago Prelo, né, a alfabetização, a cidadania, né, isso nos atrasou e nos atrasa muito hoje. E fora isso, os regimes de exceção, como o Estado Novo, não é, como o longo período da ditadura de 64 até 85. Mas, voltando a pontuar sobre a experiência que eu tive como ligado à Faculdade de Direito e no rádio naquela época. Eu conheci logo cedo, em 69, na Rádio Planalto, quando fui para lá como coordenador de programação, o que era a censura. E quando, num determinado dia, entraram na rádio 4 militares e foram buscar todos os discos do Geraldo Vandré, que eram considerados atentatórios à segurança do país. Para não dizer que não falei das flores, era considerado um provocativo aos militares, né? E lá levaram todos os discos. Resgatamos, invadindo apenas um pequeno compacto simples, que na época a gurizada não conheceu, né? Havia os long plays, os bolachões e os compactos simples, que tinham apenas 2 músicas, né? E nesse compacto trazia as 2 versões do, para não dizer que eu não falei das flores, ao vivo, no Maracanãzinho e em estúdio. E esse nós conseguimos resgatar e escondemos no cofre do Patifarina. Ficou como um verdadeiro troféu, né, por muito tempo. Mas Passo Fundo, pessoal, em 64, esteve no olho do furacão. Porque eu acho que todos aqui sabem que o governo do estado do Rio Grande do Sul se transferiu para cá. E o do Meneghetti transferiu o governo do Rio Grande do Sul, né, para o quartel da Brigada Militar, ficando aqui praticamente uma semana, né, que tinha medo de um ataque dos brisolistas, não é, em Porto Alegre. Até tem aquela história, né, que está mais no campo, né, do anedotário, de que realmente a vinda do Meneghetti para cá se deveu a um equívoco de audição. Acho que o Meneghetti e o seu motorista não se entenderam muito ruim. Houve um problema de surdez também. Né? O Meneghetti teria gritado para o seu motorista pé no fundo e o motorista entendeu Passo Fundo e acabou parando aqui. Né? E aí viramos a capital revolucionária. Aí entramos na história, por um acidente. O acaso. Enfim, inclusive a Rádio Passo Fundo se transformou na Rádio da Revolução, transmitida de dentro do quartel da Brigada. E lá ficou. Então nós. Perdão, o golpe, né? O golpe, né? Que sabe que o criador do monstro dá o nome que quer, tá? Então o golpe, não é? De 64 tinha na Rádio Passo Fundo, que é a emissora do golpe. Tá? E Passo Fundo, na época, o pessoal vivia um momento muito difícil, porque havia uma disputa acirrada pelo controle da sociedade pró-universidade, entre 2 grupos, o PTB, dos irmãos Santos, Reissolim e César Santos, e o PSD, do prefeito Mário Menegas e do deputado Romeu Martinelli. MTR, mas ligado também, né? Ligado também, tá? PTB. Então essa disputa acirradíssima se tornou ainda maior com o golpe. E o golpe fez com que os adeptos do mesmo, adeptos do Meneghetti à frente, determinassem, né, o afastamento da antiga direção e uma intervenção na SPU. Então, o clima em Passo Fundo se tornou um clima ainda mais complicado, né? Então, as quisilas locais, as vinganças locais passaram a ser canalizadas a partir daí. Com denúncias, e aí nós vamos ter, não é, Tabolinha, até é o título do meu livro, Denuncismo e Censura, uma cultura perversa e subterrânea aqui em Passo Fundo, né? Era de procurar, não é, os quartéis da Brigada ou do 1º do 20 RC, não é, para denunciar pessoas que você não gostava. Então, qual era a acusação? Comunista. Todo mundo passou a ser comunista. Na verdade, a maioria nem sabia o que era comunista, né? Mas a palavra comunista, ela reunia tudo o que poderia não prestar. Essa era a ideia que se tinha, né? Então, nós passamos a ter também essa onda de denuncismo. E isso atingiu a imprensa, a universidade, como tal, colocou-se que havia um espião na sala de aula, não é? No meio sindical, nos diretórios acadêmicos, além dos famosos S2 e P2, que representavam o meio militar e que estavam infiltrados também no meio acadêmico, nos sindicatos, enfim. Né? Vivia-se, na verdade, com medo. Eu tive uma experiência de uma denúncia que fizeram contra mim
Eu, como coordenador de programação da Rádio Planalto, fui chamado